Notícias da manhã e a entrevista do dia. Patos entrega o teatro após mais de uma década de obras, muda o comando político com a saída de Nabor Wanderlei e a chegada de Jacob Souto e reacende o debate. Qual é, de fato, o espaço da cultura nas prioridades da cidade? Sobre esse cenário e, claro, o lançamento do livro que conta a história de Mãe d'Água. A conversa de hoje é com o jornalista e historiador Damião Lucena. Damião, gratidão. Seja bem-vindo de volta aqui ao Jornal Notícias da Manhã e já lhe provocar com relação ao teatro, algo que a gente conversava aqui quando de sua chegada, enquanto estava passando os comerciais, depois de mais de uma década em obras, que representa na prática a entrega do Teatro Municipal de Patos para a cena cultural da cidade. Você esteve no dia do lançamento. Entregou de fato o teatro ou ali no complexo ainda falta alguma coisa? Bom dia. Uma obra de ficção. Bom dia, Misael, bom dia, Pedro Pereira Palito, toda a equipe da Espinharas, que tive a satisfação de fazer parte durante uma década. Estamos aqui naturalmente com o objetivo de conversar, né? Que é o que nós podemos fazer dentro dos elementos concretos. Indo direto à sua primeira pergunta, eu estou aguardando efetivamente a inauguração do teatro, até porque o que nós tivemos foi uma solenidade muito mais política do que administrativa. Claro que eu estive lá, porque em 2008 nós estávamos lá no auditório da Funes, pleiteando o teatro, lutando por ele e conseguindo a promessa, né? Porque efetivamente o projeto começa em 2008, não é? E eu coloco isso com a autoridade de quem participou de todos os seus momentos. É bem verdade que tenhamos de convir que alguns contratempos existem, inclusive no poder público, que tem toda uma tramitação, mas paciência. Quase 20 anos, é preciso que haja pelo menos uma reflexão. E o que é que eu coloco? Por exemplo, a inauguração do teatro, naquela data, veio efetivamente para suprir uma necessidade eleitoral, uma desincompatibilização para que o prefeito do momento tivesse a oportunidade de consolidar o que não havia consolidado ainda, mas estava bem próximo, né? Então eu diria que eu estou aguardando efetivamente a inauguração do teatro, porque depois daquela solenidade nós tivemos uma outra, apenas a entrega de um documento, de uma portaria para pessoas que foram concursadas. Então eu acredito que o teatro, que está ainda em fase de conclusão, né? Inclusive é bom que se frise aqui, que está sendo desmanchada parte daquilo que foi feita para viabilizar uma inauguração às pressas. Eu quero dizer também que é um grande equipamento, que se efetivamente funcionar, vai ser um ganho extraordinário para Patos. Não quero analisar gestão, até porque não começou, e a gente tem que distinguir o que é gestão de congestão. A gente tem que saber, inclusive, que se você não coloca no determinado ponto o elemento que está correlacionado, não funciona. Porque daqui nós temos vários equipamentos de cultura que são elefantes, né? Que não funcionam efetivamente. Tem ponto de cultura em Patos, que é um espaço de asilado, conversar besteira, todo dia as mesmas caras e mais nada do que isso. Por quê? Porque se você não coloca uma cabeça de ideias, não vai sair de nenhum patamar. E infelizmente eu tenho que dizer aqui que a cultura de Patos até hoje, com relação ao poder público, ela é muito mais usada do que propriamente proporcionada em termos de apoio. Então, sua preocupação é que o espaço, né, seja vivo e pulsante, não seja apenas simbólico, porque é um equipamento caro, muito bem estruturado, e há esse risco, ou seja, sem uma política cultural estruturada para ocupá-lo, se torna obsoleto, se torna um elefante branco, ainda mesmo antes de se inaugurar de fato. Exatamente, é o que eu coloco, né? A gente não vai analisar, por exemplo, previamente o que a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis pela condução
está fazendo, né? Até porque não começaram, não tiveram a oportunidade. E às vezes não depende nem dela, né? Nem delas. Também. A gestão tem que ser sensível à cultura, né? E outra coisa, quando se cria determinados cargos com o objetivo de suprir uma necessidade política eleitoral, eu já coloco um pé atrás, né? E a gente vive num nepotismo tão sequenciado e tão atrelado que a gente tem que ser cismado mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, nós temos uma oportunidade. Ainda agora passei por lá, vi que estão trabalhando, porque não está concluído ainda. É bom que se frise isso, mas estou esperançoso, né? Pelo menos estamos bem próximos da conclusão física. Vamos ver se o funcionamento efetivo chega ao patamar desejado, pelo menos o aceitável. Eu sei que, por exemplo, nós não temos peça teatral para funcionar todo dia no Teatro de Patos, porque nem em São Paulo, no Rio de Janeiro tem. Mas nós temos um equipamento que pode funcionar como centro de convenções, como cinema, né? Se você pega, por exemplo, um espaço que tem 525 cadeiras, um espaço confortável, por sinal, um equipamento muito bom. Estive lá na inauguração, fui convidado e fui. Se eu não tivesse sido convidado, eu teria ido também, porque é um equipamento público. Eu só discordo de algumas coisas que acontecem. Por exemplo, eu fui para a inauguração do teatro como convidado, fui para a posse do prefeito, que foi lá no teatro também. Não fui convidado, mas me deixaram entrar. E esses equipamentos públicos e essas inaugurações têm que ser públicas, porque elas pertencem ao povo. Não precisa de só uma gama de pessoas ter direito àquela senha, não é? Eu sou amigo de todo mundo, não é? Eu coloco isso porque eu, que trabalhei mais de 40 anos em rádio, em jornal, eu sempre dizia aos meus amigos, quando eu coloco o pé no batente do rádio, eu deixo de ser qualquer coisa, eu passo a ser radialista, jornalista, e a gente tem que trabalhar efetivamente com a verdade. Então, o teatro é um ganho espetacular para Patos. E se ele não funcionar como deve, será uma perda irreparável. Vamos colocar aqui as duas questões, né? Nunca houve em Patos uma política pública contínua no que diz respeito ao fomento das artes de um modo geral, né? Você agora há pouco atestou que não existe produção cultural patuense nem para sei lá, 2 ou 3 apresentações agora. Não se tem, né? Então, essa discussão do ponto de vista do prejuízo do avanço cultural é dos dois? Tanto dos ativistas culturais do movimento cultural, como também do município, que não fomenta a discussão? Dos dois em tese, né? Porque, por exemplo, de quem não fomenta e tem a obrigação de fomentar, eu acho que é o grande problema. Porque, do outro lado, se há falhas, é porque não houve incentivo ao longo de todos esses anos. Quando o Dom Expedito chegou em Patos, em 1959, foi um dos maiores apoiadores da cultura. Foi quando surgiu, por exemplo, o Grupo Teatral Santo Antônio, que você há de convir que a própria história nos remete a isso. Não éramos nascidos ainda, mas acompanhamos como historiadores. E aí surge um espetáculo que é apresentado no Nordeste inteiro, né? E aí nós tivemos outros espetáculos também de referência, como Tiradentes, né? Peças teatrais que chegavam aí para outros estados, convidados pela essência do trabalho, né? Nós tínhamos o teatro de rádio, né? Que foi bem desenvolvido, Arnaldo Diniz, né? Professor Emília Longo, eram os atores da época, Lula Fragoso, né? Que fez um trabalho extraordinário também como museólogos e assim por diante. Então, se você tem um equipamento daquele, claro que você vai ter peça teatral, mas o teatro não funciona apenas com peça teatral. Com apresentações. Né? Por exemplo, nós não temos um cinema nos modos do que a gente tinha antigamente. Nós temos salas de exibição de shopping que, pelo preço, já está bem distante de quem efetivamente precisa de cultura, né? Que são pessoas que estão na periferia. Por que você não pega, por exemplo, um espaço como esse e faz cinemas para os alunos da rede municipal de ensino, da rede particular, da rede estadual, porque são pessoas que não têm, assim, o acesso à diversão. Coloque os ônibus da prefeitura que transportam os estudantes nos finais de semana para pegar nas escolas os alunos e trazer e mostrar a eles filmes educativos, por exemplo, que evita de, no final de semana, eles estarem se prostituindo, estarem consumindo bebida alcoólica e droga e assim por diante. Então são essas coisas. Por exemplo, eu já propus muita coisa e depois parei para a Casa de Cultura Maurício Carvalho.
Faço o clube do cinema lá, é menor, mas dá para todo dia ter um funcionamento. Aí, sabe o que é que pensam e se manifestam? Dizem assim, ele está querendo tomar minha vaga. Meu Deus, a ingenuidade é grande. Nós lutamos tanto por essa concha acústica, você sabe disso. E lutamos mesmo porque nós transformamos um depósito de detritos em um equipamento cultural. Mas quando funciona, funciona por iniciativa paralela, porque não tem nada de programação, rapaz. Você pega uma pipoqueira, uma máquina de algodão doce, bota os meninos para assistir as coisas ali, que toda semana você cria um ciclo vicioso. Mas se você não faz isso, mais uma vez o ponto fica usado com pessoas que usam materiais ilícitos e aquela coisa toda, e até a afluência das pessoas fica difícil. Você teme que o teatro seja elitizado, Damião, quando você propõe assim que a comunidade participe, que as escolas participem, que o teatro fique só aberto às apresentações dentro de um cenário nacional? Quando vier por aqui para João Pessoa, para Campina, né, um grande artista, uma grande companhia, o pessoal traga para cá? Com certeza, né? Porque a gente não pode transformar um teatro num palanque político. Eu sei que tem os eventos políticos, tudo bem, nada contra. Mas a inauguração do teatro foi um comício. Vamos ser sinceros, né? Foi um comício. E aí eu fico desanimado nesse ponto. Agora, você tem toda uma estrutura, um espaço espetacular que dá para desenvolver muita coisa, cursos diários, exposições e assim por diante. Misael, nós temos uma cultura tão forte em Patos que eu sempre digo que quem resiste a todas as intempéries que vem lá das décadas de 20, de 30, de 40 até hoje e mantém a estrutura que nós temos, nós somos muito fortes. Agora, é preciso apoio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto aqui que eu achei até engraçado. Não sei se vão gostar. Me parece que muita coisa do que eu digo quando estou falando a verdade assusta, né? Amedronta, né? As pessoas dizem assim, o que é que você tem contra tal pessoa? Tem um ditado que diz que quem fala a verdade tem poucos amigos. Né? Pois é. Então, já sei que eu tenho muito pouco. Então, o que eu quero dizer a você, eu escrevi sobre Patos mais de 40 anos. Lancei um livro que tem 1.064 páginas, que tem tudo sobre Patos. E o prefeito disse que ia me comprar 50 exemplares, né, para distribuir com algumas autoridades e algumas escolas, porque cada escola eu dei um livro. Eu dei um livro a cada biblioteca de Patos. Eu dei mais de 130 livros e um livro custa R$100. E eu fui lá, entreguei. Eu fui quem fui entregar pessoalmente e registrei. Aí tirei uma foto com o prefeito, ele segurando o livro lá numa festa de meu amigo Carlos Estevam. Prefeito Nabu. O prefeito Nabu, ele segurando o livro aqui, dizendo... Aí me disse, vamos comprar uns 50 livros para a gente distribuir, uma forma de apoio. Aí, tudo bem. Comprou quantos? Nenhum. Aí, resultado, eu mandei um lá para o gabinete, porque a secretária de Desenvolvimento Social, né, Helena, minha amiga, foi lá comprar um livro. Eu digo, não, leve. Quando ele comprar os 50, ele disse, fica 49. Aí, deixa eu te dizer a boa. Eu fui para a posse de Jacó. Jacó também já me prometeu ir algumas vezes lá na garagem cultural. Não foi ainda, mas disse que vai. E eu estou esperando e eu acho que ele vai, né? Aí o Jacó me chamou assim, a gente estava conversando lá já depois da solenidade. Aí ele disse, eu ganhei um livro daquele seu que você fez, né? Que é dois em um, eu digo, foi. Quem me deu foi o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba. Eu digo, rapaz, que bom. Aí ele disse, e ele tá ali, deixa eu chamar ele, que ele disse que queria conhecer o autor. Aí me chamou. Aí chamou ele lá, né? E chegou, o autor do livro é esse aqui. Aí eu disse, você é de onde? Ele disse, Campina Grande. Você é o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba? Aí eu me lembrei que o gerente do Banco do Nordeste tinha ido lá na garagem cultural e tinha comprado um livro para dar de presente ao superintendente que viria para cá. Uhum. Aí o superintendente, por ser de Campina Grande, aquela coisa, pegou o livro que foi dado de presente a ele e deu ao prefeito de Patos. Uhum. Você já imaginou como as coisas acontecem? Que era para ser o inverso, né? Pois é, então eu estou colocando isso aqui como um exemplo, porque são pequenas coisas. Primeiro, todo mundo sabe que ninguém vive de livro aqui. Se eu vivesse de livro, eu já escrevi muito. Eu tenho 72 publicações entre plaquetes, revistas, enquetes e livros. Se eu vivesse de livro, vocês já certamente estariam vendo um busto por aí, ó. Esse era o doido que escrevia, morreu de fome, porque ele vivia de livro, né?
Então, são essas coisas, Misael, que a gente coloca, por exemplo, quantas pessoas estão em Patos que tem um livro guardado, que tem uma pintura bacana e que falta uma coisinha pequena, né? Eu sei que de vez em quando vem um edital lá de longe, eu tive que ir buscar um edital que não era municipal para poder fazer uma publicação, para ajudar numa publicação. Então eu coloco isso porque se você não tem uma cabeça pensante dentro de uma secretaria de cultura, Patos já teve Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura, Secretaria de Educação e Cultura, e parece que esse povo é tudo escultura, é parado, não sai do canto, meu amigo. Damião, agora há pouco você falou nos prefeitos, o que saiu e o entrante, né? Falar sobre política agora, com essa renúncia aí de Nabor e a ascensão de Jacó, o que muda, ou o que pode mudar, não sei, na condição da política cultural do município? O que muda a gente não pode nem prever, né? Porque é uma caixa de surpresa. A política, ela traz assim muitas evidências que depois não se comprovam, né? Por exemplo, a esquerda em Patos, ela entra sempre atrelada à direita. Eu digo em processo eleitoral. Em termos de resultados. Porque, por exemplo, você vê o Lenildo Moraes, oriundo de onde? Do PT, um partido de esquerda. Ele só conseguiu galgar algum espaço quando ele se juntou à direita. Né? Isso. E depois se juntou à direita, ele teve a oportunidade por conta de um acaso do destino, de um erro da direita, ele conseguiu chegar ao poder, né? Mas Lenildo, eu costumo dizer, não porque eu queira denegrir a imagem de ninguém e o potencial de ninguém, mas Lenildo é um cara que nunca teve potencial político em Patos, primeiro porque ele sempre morou fora. Ele sempre foi atrelado a um partido mais em nível nacional, tanto é que hoje ele ainda ocupa um cargo referencial, né? Tem seus méritos também, porque ele é da Embrapa, é concursado, né? Tem a sua bagagem, mas politicamente, se não fosse o Grupo Mota, ele nunca tinha sido nada aqui. E eu costumo dizer, Lenildo nunca se candidata, nem a vereador nesse momento, porque é duvidoso. Aí você me pergunta, e Nabor, deixar a prefeitura assim, 2 anos e quase 9 meses? Primeiro, eu achei estranho, né? Segundo, eu não acreditava, até que se consolidou, que ele se aventurasse tanto, né? Não sei quais são as razões, os motivos, porque bastidor de política, você sabe como eu sei, a gente sempre trabalhou com político, né? Eu nunca fui político, mas sempre trabalhei com político, porque as emissoras de rádio de Patos todas foram trazidas por político, a partir da Espinhara, que foi Pereira Lira, a Itatinga foi o Grupo Mota, a Panati foi o Grupo Sátiro, e assim por diante, né? A Princesa foi Dinaldo, a Cidade Morena foi o grupo de Rivaldo. E se você analisar, tudo veio através da política, que eu não tenho nada contra. Agora, usar isso em benefício político, aí já começa a desvirtuar tudo. O que eu posso dizer é o seguinte, como analista político, como jornalista, como historiador, como radialista, é que Jacó tem a sua grande chance. Ele tanto pode agora se insurgir como uma liderança, constituir sua liderança, como ele pode decretar o seu suicídio político, né? Porque ou ele assume a caneta, que é a arma mais poderosa no governo, né? Que Figueiredo, inclusive, mostrou isso para um general que estava o desafiando, que disse que tinha as armas mais pesadas do país. Ele disse: você está enganado, que a mais pesada é essa aqui, e mostrou a caneta para ele. Ou ele faz isso, ou ele muda essa estrutura que está aí, e diz: não, mas em time que está ganhando não se mexe. Como é que um time ganha se não tem um adversário? O que acontece em Patos? Patos não tem oposição. Qual é a oposição que tem em Patos? Você diz, o pessoal lá fora até ri. Patos tem 17 vereadores, todos eles dizem amém ao governo, todos eles são situação. E dependendo da situação que eles conseguem, são mais do que situação ainda. O deputado que tem, que é Chica Mota, é do grupo. Pois é, então o que eu quero dizer é o seguinte. E o federal também, né? Se você tem a oportunidade, ou você mostra a sua identidade, ou você daqui a pouco passa desapercebido. Porque as pessoas confundem muito os amigos do governo e os amigos do prefeito, né? Como do governador, como do presidente. Você vê quantos abraços, eu até estava já preocupado, quantos abraços foram dados em Jacó quando ele assumiu o governo. E até o dia anterior, ou até um dia antes de anunciarem que ele iria assumir o governo,
ele passava como a gente passa, desapercebido, né? Parece uma coisa deslizante, né? Um mussum, como a gente chamava, né? No Rio, né? Que a gente passa por ele bate na gente, a gente nem sente, porque... Então, tem que ter muito cuidado, porque tem muito aproveitador. Olha, eu costumo dizer que quem dá trabalho ao governo não é a oposição, não. Pelo contrário, ajuda. Quem dá trabalho ao governo é a situação que quer tudo. E quer tudo para si, no âmbito pessoal. Eu fui secretário de comunicação 4 anos. Você foi também, né? Nós já tivemos atividades assim bem semelhantes dentro do governo. Naturalmente eu fui como técnico, porque nunca nem filiado a partido eu sou. Aí algumas pessoas, quando você faz qualquer coisa, dizem assim: você vai se candidatar, eu vou votar em você. Eu sempre digo, vai ser um voto nulo, porque eu não sou candidato, né? Não é? Então, porque as pessoas acham que se você faz alguma coisa já tem um interesse, né? Então, aquela velha história. O que eu posso dizer a você é o seguinte: a eleição de Naboa. Aí o cara diz: não, rapaz, mas ele vai conseguir. Não, ele não vai conseguir. Bom, isso aí é uma questão que vai depender do tempo. Ele pode até ser o mais votado, como ele pode ser derrotado. E se ele for derrotado, ele vai ter um problema muito sério, porque ele não vai ter mais a muda, como diz o outro, né? Que a muda é a muda porque não fala, né? Você fala, Damião fala e fala muito. Da questão da expectativa com relação a Jacob. Se ele tem a oportunidade, etc., porque tem a caneta. Agora, os movimentos recentes dele, ele fez um remanejamento do secretariado, foi num primeiro momento. 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, não propôs realmente uma reforma, né, administrativa, e se filia ao Republicanos. Bom sinal ou mau sinal? Bom, aí já deixa uma pulga atrás da orelha, né? Eu não entro no mérito assim, a decisão é dele, a questão é política dele, mas ele começou na rede com 3 amigos aqui: Babá da Padaria, Everaldo da Telpa e Danilo, que hoje me parece que é até da Polícia Federal. Só tinha eles 4, né? Everaldo uma vez distribuindo o santinho de Jacó, entregou um menino, o menino disse: ei, desse aqui só quem tem na coleção sou eu. Quer dizer, meramente desconhecidos, mas foram, como diz o outro, né? Insistindo, persistindo e não desistindo. E não, em momento algum, se deu ao luxo de dizer: eu vou ficar mais acomodado e vou deixar meus princípios aqui e passar para os princípios de cá, né? Eu não sei até qual é o grau de acordo que existe nessa mudança. Porque tem um acordo, naturalmente tem um acordo. E esses acordos de bastidores, só quem sabe são eles, né? Sim. Se está dentro da legislação ou não, também não me compete, não sou juiz, né? Eu analiso fatos, eu analiso elementos, né? Então, o que a gente pode ver agora é que há uma grande expectativa, mas, por outro lado, há algumas decepções, defecções e assim por diante. Porque na política, quem era que dizia que um dia... Imagine você, eu acompanhei para e passo, fui até vítima do processo, né? Porque quando você fala de um político, se você estiver dizendo a verdade, estiver atingindo ele, processo na justiça. Teve uma época em Patos que eu ia mais por fora do que para a rádio, para você ter uma ideia, né? Porque não podia falar que era uns santificados. Aí você imagina um cara que foi processado mais de 40 vezes e nunca foi condenado, né? Tá no meu currículo isso, né? Então, o que a gente pode esperar? Tudo é possível na política, inclusive o impossível daquilo que é possível da gente imaginar. Porque Rivaldo e Edivaldo. Rivaldo é cria de Edivaldo. Depois se rebela contra Edivaldo. Os maiores adversários políticos da história de Patos. Um chamava um de doido e outro chamava de lobo, né? Porque ainda era um tanto quanto elegante. Mas tinha o nome de ladrão também. Tinha. Né? Eu fui para uma festa social em Patos, que um disse assim: eu sou honesto, e o outro disse: você é ladrão. Né? Aí um dizia: eu vou fazer um asilo para botar você dentro. Aí o outro dizia: eu vou fazer um presídio para você ficar lá também. Então, a gente que já viu tudo isso, tudo é possível, inclusive até boi voar, como diz o Matuto. Então, eu não entro nesse mérito porque eu fico mais na expectativa. E não me admiro com absolutamente nada do que aconteça na política eleitoral, porque há 40 anos eu me surpreendo com ela. Patos, e você disse uma frase emblemática aí: como é que a história de time não se ganha, não se mexe? Esse time está ganhando de quem se não está tendo adversário? WO. Hoje, Patos tem representantes à altura? O que é que você imagina desse tabuleiro do xadrez? Ainda vamos ter aí nomes significativos?
As eleições municipais, elas passam por essas decisões agora estaduais, quem serão os deputados, governador, senador, deputado federal, etc. Hoje a gente tem como candidato forte para deputado estadual Olívia Mota substituindo Francisca. Eu não vejo um outro nome forte, né, para deputado estadual. Vejo segundo Domiciano, que não é filho de Patos, mas que aparece sempre nas pesquisas. Cicinho Lima, que teve uma boa votação na eleição passada, ficou na suplência, também me parece que é candidato. Não sei o posicionamento de Ramon Nilson ainda, ele não se colocou ainda se será candidato a algum cargo eletivo. Para federal tem Hugo Mota, não vejo um outro nome, né? Do PT é de Leudo, não sei se vai sair para federal ou vai sair para estadual, existe essa questão, né? Para prefeito, esse aqui a gente nem imagina quem seja, e isso não é bom para Patos, Damião. Pois é, Naboa não pode ser candidato na próxima, né? Jacó, ninguém sabe como é que ele vai se comportar. Se vão dar a ele o lá. Direito de se reeleger. E eu não sei se vai surgir alguma liderança. Naturalmente, a Olívia não é política, né? Ali é, como diz o outro, é o cargo da família, né? Uhum. Que podia ser ela, podia ser Ilana Mota, né? Uhum. Eu até acho que, por exemplo, quem vai ser o candidato a prefeito? Se não for Jacó, porque pode haver uma divergência, a perspectiva é nessa direção, se ele quiser insurgir como político, como o João Azevedo fez com o Ricardo Coutinho, né? Então, eu até imagino, por exemplo, quem seria o representante? Ilana Mota? É a única que pode. Uhum. Se tem algumas circunstâncias paralelas que não deixam, isso aí é outra questão. Mas pelo andar da carruagem, pelo comportamento político, porque é aquela velha história, olha, o nepotismo, ele existe desde o começo do mundo. Não é? O nepotismo. Como é que você cria uma lei, por exemplo, que diz que o cargo de secretário, que é o primeiro cargo depois do prefeito, não é nepotismo? Não é? Aí você pode botar a família todinha, não, porque é de confiança, não é? De confiança o cargo. Inclusive na Secretaria de Finanças. Qualquer que seja, né? E outra coisa, a gente vive num mundo de operações, né? Patos tem um momento histórico extraordinário. Nós temos o presidente da Câmara Federal, né? Que na sucessão é o terceiro. Uhum. Quer dizer, o pode assumir a presidência na República. Se a gente falasse isso há 20 anos atrás, mandava amarrar, que estava doido. Sim. Então nós temos o presidente da Câmara Federal. Aí todo dia tem uma notícia nova. Quando você acende, parece que acende todas as mazelas, né? E a gente fica sem entender o tabuleiro da coisa, se aquilo é verdade, se é mentira. Aí agora vem uma emenda de 21 milhões que foi feita num PIX, que não pode ser esclarecido, porque tem uma lei que abafa, que aí tem umas pendências anteriores, né? Por exemplo, Francisca Mota, eu acho que ela foi injustiçada. Por que eu acho que ela foi injustiçada? Porque ela perdeu o mandato de prefeita por uma acusação que lá na frente a própria justiça disse que não, que foi um engano. E aí, como é que repara isso, né? E aí todo dia tem esse tipo de coisa, né? Tem um sensacionalismo irresponsável, eu sei que existe também, mas a gente precisa de esclarecimentos. Por exemplo, o desvio de recursos, de impostos recebidos pela prefeitura, até que ponto é verdadeiro isso? Nós já tivemos, inclusive, secretários de finanças sendo afastados, né? Depois voltaram, está tudo sob júdice. E o imposto que a gente pagou, que segundo o ex-vereador Josmar, que era vereador na época, ultrapassava a casa dos 20 milhões. E esse dinheiro foi para onde? E como é que vai se resolver isso? Damião, vamos falar pelo menos no livro agora, né? Porque se a gente continuar nesse assunto aí, meu amigo, vamos passar uns 30 dias aqui, viu? Vamos falar sobre o livro, tudo ok, o livro chegou, o lançamento está marcado? O livro chegou, já estou com um aqui na mão, como você pode ver. O lançamento está marcado, vai ser no mercado público. É um lançamento público porque é para todo mundo. Está todo mundo convidado do mesmo modo, sem nenhum tipo de credencial. Não me peçam senha nem pulseira. Que nem eu estou no Teatro de Patos. Que nem eu vou dar. Que nem eu estou no Teatro de Patos. E se tivesse lá, eu rasgava todas elas. Porque a última vez que eu fui entrando lá, o rapaz disse, não, pode entrar. Quando eu fui entrando, a menina disse, a pulseira, eu digo, é de ouro. Ela disse, não, eu digo, pode ficar com ela, não quer não. Então, o livro Mãe d'Água do Romano, né, é uma história. Eu, inclusive, coloquei aqui na primeira página dele
a história do livro daria um outro livro, né? A nossa pretensão, o doutor Juscelio, inclusive, tinha essa pretensão de que eu abrisse mão dos direitos da primeira edição e que a prefeitura imprimisse o livro e distribuísse com a população, porque aqui está a história de Mãe d'Água desde sua origem até os dias atuais, e tem muita coisa que as pessoas precisam conhecer, né? Então nós temos aqui a origem, a evolução, nós temos a emancipação, nós temos todas as eleições, todos os candidatos, todas as votações, os presidentes de Câmara, né? Todos os embates políticos, a briga de Nunes, a briga com Tota, né? Nunes e Tota, depois a reaglutinação. Nós temos os casos emblemáticos, né? Nós temos a parte do cangaço, que trouxe, inclusive, a família Tota para Mãe d'Água. Eu explico bem direitinho isso. Eu não estou chamando ninguém de cangaceiro aqui, né? Estou dizendo que, por exemplo, o pai dele veio corrido do cangaço, né? Porque foi praticamente expulso de sua terra, lá de Conceição, e era amigo de Zé Pereira, e veio para Mãe d'Água, porque Mãe d'Água era um ambiente propício aos esconderijos, como o próprio Alírio Vanderlei, quando perseguido pela Revolução, também teve que se esconder em Mãe d'Água, né? Então, eu conto a história das religiões, né? Pouca gente sabe que Padre Noronha tem uma participação essencial na emancipação política de Mãe d'Água por uma briga que ele tinha com o governador, né? Então, a gente foi buscar esses elementos, né? Temos aqui, inclusive, definições até de padroeira com participação de cangaceiro, como é o caso de Negro Heleno, né? Que Rita de Sabino, que eu conheci e não sabia que tinha conhecido, eu procurando ali em Mãe d'Água, eu conheci ela em Patos, morou muito tempo aqui, que é a mãe de Canelinha. Ela deu um tiro de rifle do Papa Amarelo em Negro Heleno, um dos maiores cangaceiros da história dessa região. Canelinha que tem um bar ali na esquina. Né? E Sabino, que era o pai de Canelinha, foi um dos grandes comerciantes lá de Mãe d'Água, que inclusive deu emprego a Zé Gomes, quando Zé Gomes era Zé Ninguém. Lá tem um prefeito de Patos também nessa história aí. Né? Adelgir Solinto entrou na trama para matar Negro Heleno. Está tudo arquitetado aqui dentro do livro, tudo mostrado com elementos concretos. O livro traz... O historiador, você sabe perfeitamente, Misael, ele não inventa absolutamente nada, ele não cria absolutamente nada, mas os elementos têm que vir para cá, porque ele pesquisa, né? Por exemplo, Romano da Mãe d'Água. Romano realmente nasceu em Mãe d'Água, no saco da Mãe d'Água. Mas Romano pode ser filho de Patos. Por quê? Porque quando Mãe d'Água deu a vida a Romano, Mãe d'Água pertencia a Patos. Pode ser de Teixeira, que Mãe d'Água também já pertenceu a Teixeira. E muita gente diz Romano do Teixeira, Romano de Mãe d'Água. É. Mas realmente ele nasceu no território de Mãe d'Água. E lá tem uma escola que o nome é Romano da Silveira, Romano da Mãe d'Água. E lá não tinha nada, absolutamente nada. Uma foto circulava como sendo de Romano e era de Cônego Pequeno, lá de Pocinhos, que foi padre e pároco de Pocinho, de Campina Grande, foi deputado provincial. Então, tudo isso as pessoas precisam conhecer. O lado bom e o lado ruim. Eu sempre coloco o seguinte, olha, o historiador... ele não é responsável por nada, ele é responsável por tudo que ele colocou aqui, mas por nada da acontecência, porque, por exemplo, nós temos crimes emblemáticos. Você não modificou nada. Nada, eu trouxe os elementos, porque o livro de história, ela apenas aglutina todo o material e se coloca aqui para ser uma fonte permanente de pesquisa. Você imaginar que o livro de Mãe d'Água tem 364 páginas, então... realmente, olha, tem a história de Alice de Baldo, que essa mulher, ela foi destaque na imprensa nacional em 1954, na revista Cruzeiro, no jornal à noite. Né? Ela tinha 16 anos e casou com Florindo com 70 anos. E ela é acusada de ter matado Florindo, envenenado, de ter matado alguns filhos para ficar com a herança somente para ela. E eu conheci essa história em Piancó, quando eu escrevi lá sobre Piancó, e lá era a mulher monstro de Piancó. E aí, quando eu chego em Mãe d'Água, eu descubro que o marido dela, o Florindo, é o avô de Carmita Dantas, é de Mãe d'Água. E que depois ela viveu com o neto de Florindo em Mãe d'Água. E lá, inclusive, tem muitas histórias, inclusive tenebrosas, né, com relação a ela. E eu fui pesquisando isso para trazer para cá. E eu consegui, inclusive, um acervo fotográfico de 1954. Aqui tem ela grávida na cadeia, né? Doutor Osman de Patos deu o laudo
de uma das filhas delas, e ela é acusada de ser a assassina. Dr. Oscar de Patos também. Então, as histórias estão todas correlacionadas. Né? E por isso o livro interessa a Patos, a Teixeira, a Imaculada, a Mãe d'Água e assim por diante. Então ele chega, como não pôde ser feito naquela modalidade que eu coloquei aqui, mais um esforço do autor. Primeiro, arranjar crédito, né? Então, a gente tem um amigo lá em João Pessoa, que é Mengo, que ele é inclusive sobrinho de Elizabeth Sátiro, e ele tem facilitado algumas coisas, né? Tanto é que a edição inicial é limitada, nós vamos ter 200 exemplares para o lançamento, já estão em Mãe d'Água, inclusive. Eu só não posso dizer o local onde estão. Pode ser que vá ser saqueado. Ele só pode aparecer sexta-feira, né? E eu já paguei a primeira parcela, que foi 5.000, a segunda vai ser 5.800, e eu estou montando esses 5.800, que é para poder o restante dos livros virem depois. Depois vai ficar à venda, né, Damir? Depois vai ficar à venda, com toda certeza. Quem está comprando na pré-venda vai garantir receber já a partir de sexta-feira. Já vendi livro para São Paulo, já vendi livro para Salvador, para Natal. Esses eu estou encaminhando via Correios, né? Porque, por exemplo, o livro custa R$50, a postagem tem o PAC, né? Tem aquela de publicação que é mais em conta, custa 23, né? Então já tem alguns livros para encaminhar. A pré-venda ainda está valendo? A pré-venda está valendo e até completar os 200, né? E quem efetivamente comprar, até lá vai ter o direito de receber já na sexta-feira. E aí eu sempre coloco algumas questões, viu, Misael? Esse livro para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu fui convidado para ser secretário de comunicação de Mãe d'Água por um amigo, né, que foi colega meu, inclusive, porque eu era assessor da prefeitura na época que ele foi secretário de saúde. E eu não pude negar ao convite, até porque eu tenho ele como uma consideração. Mas eu já estou aposentado, né? Eu estava imaginando de estar na praia todo dia. Estou mais longe dela agora. Você está lá na casa Brisa decorada em Ponta de Campina. Pois é, que você estava falando agora, eu estava dizendo, mas rapaz, eu podia estar nesse negócio aí. Mas é aquela velha história. Acho que nós estamos aqui para cumprir missão, né? Eu gosto muito de Mãe d'Água, né? Não sabia que eu ia gostar tanto, né? Todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo, entro na casa de todo mundo, conversei muito com a Enciclopédia Humana, com os bisnetos, inclusive, de Romano, como é o caso do poeta Edísio, né, que é uma figura extraordinária, como é o caso de Irene, de Zé Cego, de Dona Paula, tudo isso são bisnetos de Romano que estão lá em Mãe d'Água e não conheciam efetivamente a história de Romano, porque colocavam que Romano tinha nascido em 1840, e eu descobri, depois de analisar alguns documentos, um material de Linda Leve, que veio lá dos Estados Unidos para pesquisar Romano em 98, que Romano nasceu em 1835, né? Porque no formato de partilha que o pai dele deixou no cartório, está lá que ele tinha 7 anos em 1942. Então ele nasceu em 1842, nasceu em 1835. Então essas deduções vão ajudando, né? Por outro lado também, Misael, eu posso colocar aqui, olha, a corrida do ouro em Mãe d'Água, ninguém sabe. Mas Mãe d'Água tem uma exploração de ouro com Bio Apolinário, com muitas pessoas de lá. Tem até Joaquim Preto, é bem engraçado. Ele trabalhou com Bio Apolinário e lá o ouro é na pedra, né? Então quebrava a pedra o dia todinho. Ele disse: olha, Bio Apolinário era mão de vaca. Eu pedi uma lata de pedra para levar para casa, para de noite eu ver se tinha salvado alguma coisa. Ele não me dava. É o pai de Neguinha, Bio Apolinário, né? Figura. Neguinha enfermeira. E outra coisa, ajudou muito, porque como eu estou todo dia me comunicando com as pessoas, então a Enciclopédia Humana de Mãe d'Água é extraordinária, né? Tem fatos, inclusive, que eu coloco no livro, que algumas pessoas podem não entender no primeiro momento, né? Esse livro não é de homenagem, né? Eu boto o lado bom do cabra, mas boto o lado ruim também, né? Porque faz parte da história dele, né? Nós temos crimes emblemáticos em Mãe d'Água, como o que vitimou dois amigos, né? Amigos íntimos, inclusive. Um matou um e o outro matou o outro. Você já imaginou? Um episódio só. E as famílias permaneceram amigas, porque eles eram amigos também. Foi um incidente, foi uma coisa de cachaça. Carmita Dantas foi uma das principais alunas do Aeroclube de Patos. Ela é de Mãe d'Água, uma mulher que tem uma história extraordinária, que é o nome da Câmara hoje, por sinal, né? Então eu trouxe a biografia de todos os prefeitos, o assassinato de um dos prefeitos lá em Santa Terezinha de Pernambuco, né, por um elemento lá de Mãe d'Água. Então, esses crimes são um tanto quanto emblemáticos, porque eles trazem algumas histórias paralelas, né? Eu trago o seu Pedro Tota aqui, que resolveu botar a porcelana no cemitério,
e já assustou muita gente, às vezes, dia de finados, né? Ele está lá, vivo no cemitério, a porcelana no túmulo e algumas pessoas visitando, né? E o coveiro até disse a mim, teve uma mulher que disse, e esse homem morreu? Eu disse, não, ele aqui. Ela quase morre de susto, né? Então são coisas interessantes, assim, que tem as justificativas, né? Eu vi os sindicatos, o rural, o patronal, o outro, né? Reguinho aqui, que foi uma figura bastante conhecida, né? Que foi o fundador de um desses sindicatos, né? Tem um desertor do Exército lá, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores e que nem a família conhece a história dele por completo. Quer dizer, são curiosidades. E como é que Mãe d'Água nasceu? De onde é que Leonardo Cambuim veio? Veio lá do Brejo. E eles estavam procurando, ele veio lá de Pernambuco, procurando o Brejo. Erraram a estrada, vieram parar em Mãe d'Água. Acabaram como fundadores de um município, né? A família Cambuim. Maria Cambuim, que tem 103 anos agora, que é a mãe do prefeito de Santa Terezinha, nasceu em Mãe d'Água. A esposa de Odilon Nunes de Sá, que é um poeta também conhecido e de referência, que teve atuação lá. Então, a história é tão dinâmica que, se você decidir ler uma página por dia, vai dar o ano inteiro, né? 364, né? Então, para se fazer um livro desse, foi mais de anos, né? Então, nós estamos colocando aí à disposição, trazendo também o contexto estadual, federal, porque Mãe d'Água é Brasil, como Padres é Brasil também, então a gente precisa saber quais os presidentes que foram votados lá, os deputados federais, os senadores, qual foi a votação, a anulação daquela eleição que todos os vereadores foram cassados de um mesmo momento. Foi recentemente, né? Exatamente. Está tudo aqui explicado o porquê, quem foi eleito depois, quem deixou de ser eleito, o velho das terras que chegou do nada lá, né? E que parecia um espanto. Quando eu cheguei lá, me falavam assim, até porque eu fazendo parte do governo, mas eu conversei com ele, um cara bacana, Marcondes, né? O doutor Juscelio, que também vem lá do Vale do Pinhacó, filho de seu Pitanga, né? O Cirino, que também é de outra região. Juscelio e Cirino representam a força política dos Nunes. Atualmente, exatamente, né? Dos Nunes, né? Mas que hoje já tem vários totas que fazem parte do governo, né? E eu até diria que Mãe d'Água hoje vive a maior harmonia, né? Né? Talvez alguns fatos que estão citados no livro causem algum impacto, assim, porque está na história, né? Então, eu sei que sempre tem os questionamentos, aquela questão toda, mas isso é interessante, eu acho que faz parte da coisa. Damião, deixa eu registrar aqui, Emanuel Iscarião, da Unidade Popular. Damião objetivamente explicou o que está significando o Teatro Municipal até o momento. Um abraço para vocês dois aí, o Emanuel Iscarião. Pelo Facebook, Emanuel está no WhatsApp. Pelo Facebook, Josvantero, parabéns a Damião Lucena por mais uma grande pesquisa histórica e presente no livro, que é fundamental para a cultura da região de Patos. Silvio Neto Oliveira, bom dia aos mestres Damião e Misael. Kleber Nobre, bom dia, Damião Lucena. Misael tá o cara que era para ser o diretor desse teatro aí, Damião. Você tá recebendo aqui a aprovação. Não, você. Misael, tá aí o cara que era para ser o diretor desse teatro. É você. Rapaz, não pode ser acumular. Serviço público não pode acumular, não. Edileudo Lucena, vendo aqui no Face dois velhos de cabelos brancos, tá vendo? Dois mestres. Com ele, né? Pois é, dois mestres que admiro muito e gosto de ouvi-los. Parabéns pela conversa, abraço. Dona Marlene Nóbrega, minha mãe. Bom dia, Damião. Eu tenho um livro seu, presente da minha amiga, sua irmã Fátima. Elas são bem amigas, graças a Deus. Amei, o melhor que tem. E melhor que tem a minha foto, ela está dizendo, viu? Exatamente. Valentim Farias, entrevista que está sendo assistida por Vista Serrana. Luiz Gonzaga, que decepção, quando se esperava que uma nova liderança política poderia estar surgindo em Patos, Jacob, solto na buraqueira, assumiu quem realmente será o novo prefeito de Patos. Um simples puxa-saco da família Mota. Daqui para frente, simplesmente Jacob Mota. Vixe, Luiz Gonzaga pegou. Gonzaga, velho, pegou pesado. Parabéns ao Notícias da Manhã e a Damião Lucena pela excelente entrevista. Damião é daquelas pessoas que não tem papas na língua. Júnior Abílio, bom dia, Misael, ótima semana. Antônio Guedes, bom dia, meus amigos de Patos e região. Joelma Teixeira, bom dia, tô ligado aqui no sítio Lagedo. Alcineide Souza Dantas, assistindo do Novo Horizonte. Maria Aquilino, bom dia, Vista Serrana. Arimateia Guedes, bom dia, Misael, uma semana abençoada para todos. Manda um alô para meus pais Marina e Dedé no Jatobá. Pois é, eu agradeço aí, né, as referências, né? Na verdade, é aquela velha história. O que a gente faz aqui é apenas a tradução do que a gente vê nas ruas, né, Misael? Eu costumo dizer assim, por exemplo,
Eu já fiz alguns cursos de especialização internacional em jornalismo e havia uns instrutores de Costa Rica que diziam, ó, a gente, se quiser ser bom comunicador, tem que falar a língua do povo. Falar a língua do povo não é você falar errado no português, é você entender, porque uma mulher já me chamou disse que eu era a figura mais pré-histórica de Patos, né? Porque eu escrevia tanta coisa e ela lia e achava bom, e eu sei que ela não queria me chamar de dinossauro, então eu entendi perfeitamente, não tem problema nenhum. Eu diria que o que a gente precisa mais é recuperar aquele espaço que a gente sempre teve, né? Porque Patos já teve grandes tribunos, né? Grandes políticos, né? E grandes jornalistas. Né? E para ser grande jornalista não precisa ter minha altura, 1,86 m, não, pode ser menor. Né? Porque Orlando Xavier era baixinho, tinha a bronca livre, tinha hora que se cedia um pouco também, mas a gente controlava ele e assim por diante. O que está faltando, Misael, sabe o que é? É pessoas que têm esses espaços falando a verdade. Por quê? Porque a gente sabe que tem um batalhão enorme sendo pago nesse momento para desvirtuar os fatos. Com independência, né, Damião? Pois é, porque para desvirtuar os fatos, quanta gente tem endeusando político por aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhum inimigo, eu converso com todos eles, cumprimento todos eles, mas eles sabem que eu não sou de estar fazendo alguma coisa para agradar ninguém. Quando eu coloco o livro aqui para você, isso daqui não é um livro de homenagem. Porque se for de homenagem, eu vou fazer uma poesia dizendo que fulano é melhor do que eu não faço, não é meu estilo, não é do meu eu. Eu tenho a satisfação de dizer que os livros que eu faço eu consigo vender. Eu não consigo ganhar dinheiro, né? Eu queria ganhar dinheiro também, mas não consigo. Até porque os custos são muito altos, né? O ISBN que eu tenho é o mesmo que Paulo Coelho tem. Agora as contas correntes são meio diferentes. Assim por diante. Então, eu não estou vendendo livro, eu estou repassando livros, porque eu quero que as pessoas aprendam a história, né? Leiam, saibam que em Mãe d'Água, pouca gente sabe, mas já tivemos manifestações afros, temos comunidades que têm características quilombolas, né? Estou mostrando aqui todo o potencial turístico de Mãe d'Água, né? De pinturas rupestres, de furnas, de cavernas, né? De cachoeiras. Mãe d'Água, quando chove, é um celeiro de turismo, né? Então, trocando em miúdos e em resumo, né, que é o mais difícil de eu fazer, também conta a história do Parque Nacional, que são os 12 municípios, né, 61 mil hectares, né, preservação das nascentes, aquela coisa toda. O açude Capoeira, que ia cobrir a Vila Capoeira e não cobriu, e ficou 2 distritos por conta disso. E por que não cobriu? Porque modificaram o projeto político de novo, né? Então, eu estou aqui porque eu torço que as coisas aconteçam, eu quero que o teatro esteja funcionando, eu quero a Casa da Cultura funcionando, eu quero a cultura funcionando. Eu não preciso de dinheiro. Eu dou sugestões porque eles ficam tudo assustados quando a gente dá uma sugestão. Eu dou sugestão porque eu quero que funcione. Porque em 2008 eu já queria, como você queria também, como a gente estava lá. Exato. Né? Jacó é meu amigo, Nabu é meu amigo, Francisca Mota é minha amiga, né? O povo de Rivaldo são meus amigos e assim por diante. Já tivemos divergências? Tivemos. Divergência é uma coisa muito boa. Por isso que eu digo, governo que não tem oposição está fadado ao fracasso. Porque se não tem oposição, é porque tem muita gente mamando numa teta só. E uma teta só não consegue não segura, não. Segurar todo mundo. Também agradecer sua participação aqui. Está lançado um desafio do Valdenês Pinto. A vida desta mulher aí, Damião, que casou com um idoso, daria um roteiro para um filme. Pois é, a gente está tentando fazer um filme de Mãe d'Água. E outra coisa, Misael, conheci um dos filhos dela, que esteve aqui, que mora lá em Roraima. Tirei uma foto com ele e estamos no livro. Né? Porque eu acho que ela tinha algum problema também, porque não de sã consciência e coloco isso com toda a propriedade, né? Agora, certamente, eu sei, por exemplo, que algumas pessoas não compreenderão em determinados momentos, mas é só ler e refletir que vão chegar a esse patamar. E o livro, como disse, eu queria deixar uma marca, quero deixar uma marca em Mãe d'Água, porque eu estive por lá e fui para lá para prestar um serviço. Então, se daqui a 100 anos alguém tiver esse livro e se lembrar da minha memória, eu agradeço. E quero agradecer a você, a toda a equipe da Espinharas, a toda a imprensa que tem nos apoiado e dizer que você se comprometeu comigo de sexta-feira, às 19 horas. Foi, exatamente. Está em Mãe d'Água, no Mercado Pacífico, é o pai de touro. Vamos estar lá. Que tem a história dele aqui também, a história de touro. Né? E aqui eu digo porque aqui o apelido de touro é touro, porque tem uma irmã de touro que o apelido dela é Tisha, e eu descobri também porque ela sabe que eu sei. Né? E tá tudo aqui. Então, tudo que você precisar saber sobre Mãe d'Água. Touro é geminiano. Sexta-feira, geminiano. Mãe d'Água do Romano.
registrar Marisa Santana também acompanhando a gente aqui pelo YouTube. 8 horas pontualmente é final da edição 1675 do Jornal Notícias da Manhã.